Olá, como é que vocês estão? Estou aqui de volta, me chamo Luana Amaro e dessa vez estou aqui me propondo a comentar com vocês, além de expor algumas ideias acerca da teoria centrada na pessoa, algumas nomenclaturas, alguns termos, e todos eles estão embasados na obra clássica do Carl Rogers, junto com outros colaboradores, chamada Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1. Geralmente, as pessoas que estão estudando psicologia, que se interessam pela área clínica e pela abordagem centrada na pessoa, estas obras são solicitadas pelos supervisores, pelos professores, a fim de compreender um pouco a visão de homem, a visão de ser que Rogers tinha, alguns tipos de conceitos que ele traz para poder intervir, entre aspas, para poder compreender esse ser, e também, além de tudo, compreendermos como é que essa teoria pode ser transformada em intervenções dialogais, em práticas e por aí vai. Geralmente, a dificuldade de muitos, quando se interessam por abordagens que têm como fundamento questões filosóficas, questões não, mas assim, conceitos, influências, de teorias filosóficas, fenomenológicas e por aí vai, é entender como é que aquilo tudo se transforma em falas, em intervenções, entre aspas. Eu sempre vou colocar as aspas, porque nas obras do Rogers não tem esse termo intervenção, ele não costumava aplicar técnicas como a gente conhece. Mas a ideia aqui, nessa palavra, é trazer à tona a forma como essa teoria pode ser transformada em uma ação, para que junto ao cliente a gente consiga, de certo modo, caminhar juntos aí para que ele ou ela venha ter os objetivos alcançados, para que venham compreender de fato o que estão acontecendo ali, o que está acontecendo ali no seu campo existencial, tá? Então, dito aí o objetivo, o grande desafio com vocês é tentar articular com ilustrações práticas, sobre como é que esse conceito pode ser visto em uma fala, em um diálogo e por aí vai. Então, eu estou me embasando aqui na obra Psicoterapia e Relações Humanas, volume 1, como foi dito, a partir da página 159. Vocês vão ter acesso também a esse material. Ele se encontra, inclusive, em todas as plataformas, Google Drive, Docxero e tantos outros. E ele é disponível gratuitamente. As obras do Rogers são clássicas, são antigas, e alguns alunos, alguns formandos, como também profissionais, sentem dificuldade em encontrar em livrarias tradicionais, em livrarias presenciais. Geralmente é encontrado bastante em livrarias online, nos sebos online, estante virtual. Eu lembro que os meus, na graduação, eu comprei em um sebo virtual, porque na região que eu morava estava em falta, eu não consegui encontrar de forma alguma, tá? Então, vale a pena a leitura para que vocês possam aprofundar. E quem se interessa, de fato, em seguir a abordagem centrada na pessoa, precisa, de fato, conhecer a teoria. É claro que nem como é que se diz? O psicólogo não vive só de teoria, eu já escutei esse ditado. Não é só de teoria que se forma um psicólogo. Mas por trás de cada fala, nossa, de cada ação que a gente faz no campo profissional, principalmente no setting, existe um fundamento teórico, A gente não está falando de oba-oba, de conselhos, a gente está falando de uma ciência, onde pessoas se dedicaram, se debruçaram ali, estudando novos ângulos de compreender esse ser humano tão complexo,
para poder assim auxiliá-los. Então, toda intervenção dialogal, seja ela qual for, existe uma teoria por detrás, bem como qualquer explicação sobre o comportamento humano, também existe uma teoria. E o profissional da psicologia precisa estar embasado numa teoria. Embasado. Não significa que ele vai ser engessado a ponto de não querer ler sobre outra coisa. Mas ele precisa ter um fundamento, sim, para saber em que terreno ele está pisando e de onde vem, de onde exala aquelas falas, né, aquelas perguntas, os questionamentos, as intervenções, ok? Então, aqui vocês vão encontrar a obra do Rogers, talvez o link abaixo do vídeo ou até mesmo no próprio vídeo, tá? Vejam só, quando a gente fala da abordagem centrada na pessoa, é claro que a gente vai lembrar do Carl Rogers, né? Um grande precursor, psicólogo humanista, educador e por aí vai. Quando a gente trata de fato da teoria centrada no cliente, existe um pressuposto muito importante, nós não precisamos, não devemos jamais nos esquecer desse pressuposto que de fato segura, sustenta tudo que foi falado e tudo que vai ser falado aqui, que é a tendência atualizante. Então, no capítulo, ele já traz um pouco do que se trata essa tendência, né? O que é que Rogers entendia por tendência atualizante. Vejam, em todo tipo de concepção, de perspectiva, né, teórica dentro da psicologia, existe um fundamento, existe uma chave que, de fato, faz com que aquele teórico venha compreender o ser e, de todo modo, também trazer um pouco sobre a compreensão da personalidade humana, de como é que ele entende o comportamento e por aí vai. Está aí a prova, né? O estudo do inconsciente para a psicanálise, né? Que sustenta que é tão importante. O estudo dos pensamentos, né? Da cognição para a psicologia cognitiva e assim sucessivamente. Para a terapia ou teoria centrada no cliente, o fundamento bastante preciso, o fundamento maior é a tendência atualizante. E na própria concepção do Rogers, a tendência atualizante compreende todo tipo de força, potencial, tendência mesmo, né, para poder usar aí o mesmo nome, para que esse ser humano desenvolva todas as suas potencialidades e para que ele venha desenvolver de maneira a favorecer a sua conservação e o seu enriquecimento. A terapia e a teoria centrada no cliente, ela parte do pressuposto de que todo ser humano tem potencialidades, tá? E ele precisa desenvolver essas potencialidades a fim de trazer, né, de alcançar, trazer não, alcançar a sua conservação e o seu enriquecimento. A tendência atualizante aí é a chave da teoria centrada no cliente. Por muito tempo, alguns estudiosos, como também alguns alunos, né, entendiam que a tendência atualizante era a mesma coisa de tendência autoatualizadora, colocada por Maslow, lembram? Autoatualização, que o ser humano está sempre em processo de atualização e por aí vai. Mas aqui, né, nessa obra, a gente começa a entender que a tendência atualizante do ser humano, ela envolve mais coisas, né? Existe a tendência atualizante e a tendência autoatualizadora. Não são sinônimos, existe uma diferenciação aí que eu vou trazer para vocês aqui, né? Fazendo a leitura literal do que o Rogers coloca. Olha só o que ele diz. A tendência atualizante preside igualmente atividades mais complexas e mais evoluídas, tais como a diferenciação crescente dos órgãos e funções, a revalorização do ser por meio de aprendizagens de ordem intelectual, social, prática, a extensão de suas capacidades e de sua eficácia pela criação de instrumentos e técnicas, o prolongamento e o enriquecimento do indivíduo por meio da reprodução,
A noção de tendência atualizante é o postulado fundamental da nossa teoria. Então, a gente percebe que essa tendência é o que diferencia o ser humano dos demais, né? Esse organismo vivo que tem potencialidades para crescimento, para conservação, tem potencialidades também autodestrutivas, né? Tem potencialidades, não significa que a pessoa vai desenvolvê-la, né? Por isso que dentro de um processo terapêutico, né, nesta linha, nesta perspectiva, existe a compreensão do terapeuta, né, do facilitador, que aquele cliente possui tendência autoatualizadora, tendência atualizante, né? E isso significa dizer que aquele cliente tem potencialidades para poder resolver as suas problemáticas. Ele tem potencialidades também para a criatividade, para encontrar soluções, para desenvolver estratégias. É óbvio que se aquele cliente está ali à procura de ajuda, né, procurando auxílio, consequentemente ele não tem ainda conseguido colocar em prática as potencialidades inerentes do seu ser. Então, o caminho da terapia é fazer essa tendência atualizante ficar mais evidente. Com o tempo, o cliente vai percebendo, a partir daquilo que a gente chama de insights, né? Aquelas respostas imediatas, as suas grandes potencialidades, e assim ele vai colocá-las em prática, né? Ele vai tentar, ele ou ela, né? Vão tentar evidenciá-las, tomar conhecimento, colocar em prática para poder desenvolver as suas próprias estratégias e as suas próprias resoluções. É com este intuito, minha gente, que muitos chegam a dizer que a terapia centrada no cliente é difícil de ser executada pelo terapeuta, né? Porque a partir do momento em que eu entendo que o meu cliente é ativo, ele tem essas potencialidades, né? Ele tem a força inerente dentro dele. Ele tem a capacidade para responder bem às respostas. Então, o que é que eu vou fazer? Apenas deixá-lo ser. Abrir caminhos, claro que a partir dos diálogos, daquilo que a gente vai entender depois por respostas, reflexos, para que essa tendência venha ficar mais no foco, né? Imagine aí comigo. Vocês estão querendo chegar a um determinado lugar. Pelo caminho existem árvores, barro, obstáculos, lama e etc. E aquele lugar não está visível, né? Mas existe uma tendência sua de chegar até aquele lugar. Então, o que é que se pode fazer para que você consiga chegar até lá? Vamos abrir caminhos. Tira um pouquinho dessa lama, passa por debaixo aqui desse obstáculo, arrudeia, como diz aqui no Nordeste, né? Arrudeia essa árvore para poder driblar esse obstáculo X, até chegar o momento em que aquela pessoa vislumbre a sua meta, ou seja, chegar até aquele determinado lugar. Então, trazendo essa analogia, o terapeuta ele vai, a partir do falar, da relação dialogal, abrir caminhos, né? Tirar aquele obstáculo que está impedindo a visão daquele cliente neste ângulo. Vai tentando aqui facilitar um pouquinho a abertura para que aquele cliente consiga perceber, aqui tem um caminho, posso chegar por aqui. E estas respostas, quem vai dando é o próprio cliente, ou seja, eu posso ir por aqui. Então quer dizer, eu estava pensando aqui, Luana, quer dizer que se eu fizer isso aqui, se eu pedir essa demissão, se eu conseguir conversar com o cicrano, eu posso ter um pouco mais de forças para chegar até tal lugar. Esses insights, quem vai dando é o próprio cliente. Então, é um tipo de terapia que a gente chama assim, não diretiva centrada no cliente. Não existe um roteiro tipo assim, quando o cliente chegar, eu vou perguntar a ele, olha, você está bem? E aí, depois que ele responder, eu vou perguntar a ele, como é que foi a sua semana? Né? Não existe um roteiro, jamais.
Não é à toa que o Rogers falava de atitudes facilitadoras, que também é uma temática bastante relevante para ser tratada aqui, né? A ideia de você estar com o cliente, estar para o cliente, estar junto ao cliente, né? Disponível a e disponível para, né? Então, essa ideia de você estar ali, né, junto ao cliente e conseguir aplicar a compreensão empática, faz com que aquele próprio cliente se sinta tão acolhido a ponto de, por si só, começar a observar amplitudes, né, na sua fala, conseguir estar ali junto, observando algumas das suas potencialidades. Claro que isso não acontece da noite para o dia, não é na primeira ou segunda sessão, leva assim um tempo, mas é importante perceber que a terapia centrada no cliente, que a gente conhece por ACP, né, a abordagem centrada na pessoa, ela não vai direcionar. Ela não vai dizer, olha, o que é que você acha? Você já pensou em fazer isso? Por que que você nunca fez aquilo, né? Então, essas diretivas, que pode até ser natural em alguns tipos de teorias, dentro da abordagem pura, ela não é tão visível assim, né? Talvez eu poderia até dizer a vocês que ela não se aplica, porque aqui a gente compreende que essa tendência atualizante faz com que o ser, encontrando um ambiente facilitador, deixe-a em evidência, né? Coloque-a em evidência e, naturalmente, ele vai conseguindo desenvolver os seus insights, ele vai conseguindo também se autoconhecer, vai compreender um pouquinho daquilo que naquele momento é tão problemático, tá? Então, a tendência atualizante, ela é considerada como essa força inerente ao ser que o impulsiona a desenvoltura de potencialidades, o impulsiona a ações que venham preservar, né, o eu, o self, como também trazer respostas, né? O ser humano, ele tem essa tendência, tá? Essa potencialidade, não significa que é realizado, mas potencialidades para resolver as suas próprias problemáticas, para poder encontrar estratégias, exercer a criatividade e por aí vai. Um outro conceito muito interessante ainda nessa obra é a tendência à atualização do eu, que a gente coloca como sinônimo, né? Tendência autoatualizadora. O Rogers aqui nessa obra fala da tendência à atualização do eu. O que seria isso? É a tendência atualizante que rege todo o organismo, né? O que é que diferencia a primeira da segunda? A primeira vai envolver tudo, né? As questões orgânicas, as questões mentais, emocionais, tudo, né? Inteligência, cognição. É a tendência que o ser humano tem a esse crescimento que é físico, que é psicológico, que é intelectual, cognitivo e por aí vai, né? A tendência ao crescimento, como as plantas têm, né? Como os animais também têm. A diferença é que o ser humano, ele tem a capacidade do pensamento, né? Do raciocínio, e ele consegue colocar em prática essas potencialidades, transformando-as em ação, né? Transformando-as em condutas e por aí vai. A tendência à atualização do eu, ela vai reger todo o nosso organismo e vai se exprimir igualmente no setor da experiência que corresponde à estrutura do eu. E aí eu estou fazendo a leitura, de fato, da obra para aí aguçar a curiosidade de vocês, página 160, tá? O que isso significa? Na visão do Rogers, o ser humano, né, tem uma tendência inerente, né, uma tendência, uma potencialidade, que vai estar igualitária, pelo menos é para estar assim, né? Igualitária não, perdão, mas equiparada à experiência do eu. Pelo menos a tendência é esta, né? Claro que isso não acontece, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Ele começa a mastigar mais os parágrafos, mostrando o seguinte, que a tendência à atualização do eu
nos leva a procurar correlacionar, né, ficar bem igualzinho, autêntico à experiência do eu. Ou seja, a minha estrutura do eu, o núcleo da minha personalidade, deveria estar coerente com as experiências do meu organismo. E por experiência, já o item 3, né, que ele explica aqui, são todas as sensações, tudo que está ocorrendo com o meu organismo. Então, essas sensações, essas reações, pensamentos, têm a tendência, não é que vai ser, mas pelo menos tem a tendência, de se correlacionarem à estrutura do meu eu, do meu self, tá? O self real. Nesta perspectiva, o Roger já começa a apontar para os conceitos de congruência e incongruência tão comuns, né, dentro da ACP, dentro da abordagem. A incongruência, aqui acrescentando, que não tem nessa parte, é quando o meu eu real se distancia das experiências que eu estou vivendo. E aí é como se fosse criado um falso self, né? Um falso eu, uma máscara. Eu estou ali atuando, né? Mostrando sensações que não são correlatas àquilo que eu estou sentindo no momento, né? E a gente sabe que as experiências organísmicas, elas precisam ser conscientes, né? Elas precisam estar ali correlatas com a estrutura do meu eu, para assim alcançar o que ele chama de, tendência atualizante relativamente unificada, né? Ou seja, eu vou ter uma tendência atualizante tão unificada ali da experiência do que eu estou sentindo, né? As minhas experiências organísmicas com o eu, que eu não vou sentir nenhum tipo de, vamos dizer assim, de que está faltando alguma coisa, uma sensação de que eu não sou assim e etc, tá? É como se eu tivesse alcançado a congruência. A tendência da personalidade, colocada aqui, né, pelo Rogers, é trazer à tona essa congruência. Uma personalidade com funcionamento ótimo, que assim ele fala, é uma personalidade congruente, ou seja, o self real está de acordo com o self ideal. Eita, Luana, me atrapalhei agora nesses dois conceitos, que tu não falasse nada sobre isso. Self ideal e self real são conceitos tratados na obra, eu não vou lembrar o nome da obra, né? Vou ficar devendo a vocês. Mas é em assuntos que tratam sobre a teoria da personalidade colocada por Rogers. E ele diz assim, que nós temos esse self real, né, que está bem associado aí à tendência atualizante do eu, com todas as potencialidades, com todo o nosso mecanismo para poder conservar o eu, para poder crescer, etc e tal, crescimento psicológico. E temos também o self ideal, que é aquele tipo de personalidade, de conceito sobre si, sobre o mundo, sobre o outro, que a gente cria, que é como se a gente gostaria de ser, mas não é de fato, entende? E esse self ideal, ele está muito correlacionado à incongruência. Ou seja, eu me distanciei tanto das minhas potencialidades, disfarçando aí o que eu sentia, as minhas experiências momentâneas, que agora é como se eu tivesse dois eus. O self real, que agora eu não consigo nem lembrar como é, e o self ideal, que eu vou tentar agir de acordo. Ou seja, deixa eu dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que tem potencialidades para a oratória, né? Ela fala, ela sabe um assunto, ela domina determinada área, ela conhece profundamente uma temática, consegue
assim, de maneira bem esporádica, exibir o que sabe, consegue praticar e etc. Porém, essa pessoa, ela criou um pensamento de que as pessoas não vão ouvi-la, de que ela não merece esse respeito dos outros, de que os outros parem para ouvi-la, que é besteira e etc. À medida em que eu crio esse pensamento, ele se torna o quê? Uma convicção, né? Eu vou acreditando naquilo, a ponto de incluir aquela convicção à minha personalidade. Então eu posso me afirmar, eu sou uma pessoa que não sei falar em público, eu sou uma pessoa que os outros não vão me ouvir, eu falo muito baixo, minha entonação é ruim, minha dicção é ruim, eu não sou uma pessoa aparentemente agradável, né? A minha imagem pessoal não é muito boa, etc e tal. Então essas afirmações que eu começo a criar, não necessariamente eu preciso verbalizá-las, mas comecei a criar e a acreditar, eu incluo na minha personalidade, entende? Então eu estou criando aqui um self ideal. E o que é que aconteceu com aquela minha potencialidade de domínio e tal? Eu esqueci, porque eu me acreditei tanto nesse self ideal, me assegurei a ele, que eu esqueci o self real. Ou seja, eu vou ter alguém que está vivendo uma incongruência. As experiências que ela vem sentindo, né? O que se passa no organismo dela começa a ficar bem distante do seu self real. Entendem? Então, o funcionamento ótimo da personalidade, que é o alvo, né, de fato, da terapia centrada no cliente, é deixar com que esse espaço, essa distância entre o self real e self ideal venha a ser diminuída. É o máximo possível para que essa pessoa venha aproveitar a autenticidade e tudo que o seu self real tem, né, para ela poder desfrutar, ok? Um outro conceito colocado aqui pela teoria centrada no cliente é o conceito de sentimento, né? Ele vai falar também sobre experiência, como eu já tinha citado, sobre experimentar. E tudo isso, na visão do Rogers, né, está muito atrelado à ideia da simbolização, ou seja, de estar consciente daquela sensação, né? Tem até um parágrafo na página 158, perdão, eu estou vendo aqui no PDF, página 162, um parágrafo que diz assim: experimentar conscientemente significa simbolizar corretamente. Qualquer coisa, uma dada experiência, né, um fenômeno, um evento, você simboliza aquilo. Essa simbolização pode ser mais ou menos completa ou correta, para indicar o processo de simbolização, se tornando cada vez mais correto, que representa um dos aspectos essenciais, né, do progresso terapêutico, empregamos com frequência expressões como experimentar, né, experimentar conscientemente uma sensação, ou experimentar cada vez mais consciente. Na perspectiva do Rogers, quando a experiência chega ao meu organismo, eu vou interpretar aquilo, né? Por exemplo, eu fiquei muito chateada com essa postura do professor X. Eu não gostei da forma como ele colocou o seu pronunciamento, maltratando fulano e cicrano. Então, a minha sensação foi de quê? De angústia, de agonia, de injustiça, desconforto. As sensações foram estas. Como é que eu sei que foram estas sensações? Porque eu interpretei assim, né? Veio para a consciência e eu interpretei que elas não foram positivas, tá? Então, quando eu digo assim, que eu estou experimentando conscientemente, é que eu parei para poder fazer esse trabalho mental. Que trabalho mental é esse, Luana? É dar nomes ao que eu senti, tá? Então, eu senti que ele não foi legal na fala, ele foi uma pessoa que agrediu com palavras cicraninho, ele usou do poder da sala de aula para poder fazer isso e aquilo outro. Então,
O que eu senti na hora, eu consegui interpretá-los. Então, isso é uma experiência consciente, né? Eu experimentei conscientemente aquelas sensações que chegaram. Isso é altamente positivo e é algo que geralmente é estimulado a ser feito na terapia, né? Por isso aquela famosa pergunta: e como você se sentiu em tal situação? Como foi para você ver a sua mãe hospitalizada? Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente não para fazer essa simbolização. E aí a sensação é vivida e ela não vem para consciência, entende? Então, fiquei muito triste com a situação de fulano, não gostei daquela atitude do professor e tal. Mas por que eu não interpretei-as? Por que eu não fiz esse trabalho mental? Eu deixei passar, deixei para lá. Esse deixar para lá é que é o grande problema, né? Eu sempre digo assim, quando eu estou em sala de aula, né? Gente, não acumulem nada. Nada. Não acumulem louça para lavar. Não acumulem doenças. Não acumulem gordura no corpo. Não acumulem emoções mal resolvidas. Não acumulem. E esse não acumular é não resolver. É não chegar para a consciência e fazer esse processo. Isso é prejudicial. E para quem acompanha os vídeos da psicossomática, isso pode se tornar um sinal psicossomático, né? Algo que não foi dito, não foi simbolizado, mas e aí? Se transformou em quê? Em uma úlcera, em uma gastrite, em uma hipertensão, né? Porque a gente sabe que as relações mente e corpo são muito reais, né? A psique, a cognição está aí bem articulada com o nosso corpo físico. Então, essa ideia do experimentar conscientemente é um dos grandes passos para o funcionamento da personalidade, né? E também para a prevenção de demandas, prevenção de adoecimento mental, por aí vai, tá? Sentimento é um dos outros conceitos trazidos na teoria centrada e está muito ligado à ideia de você experimentar o sentimento, né? O Rogers diz assim: estes termos servem essencialmente para designar significação pessoal de experiências com acento afetivo ou emocional. A noção de sentimento abrange, pois, ao mesmo tempo, a experiência afetiva e a significação cognitiva, ou seja, afeto e cognição, né, dessa experiência, tal como ela é experimentada no contexto vivido imediato. Então, ele sempre vai usar um termozinho assim: experimente plenamente um sentimento, né? Como é que foi vivido naquela hora? Isso porque, na perspectiva do Rogers, a personalidade humana é capaz de ser consciente de tudo o que ocorre com você, né? Com a pessoa, o que ocorre em termos físicos e cognitivos. E quanto mais eu procuro fazer esse exercício, né, de estar consciente, de experimentar um sentimento pleno, conscientemente, de estar aí correlata com a estrutura do meu eu e etc., mais autêntica eu vou ser, mais congruente, né, que também é um sinônimo, como também eu vou começar a trabalhar para que a minha personalidade venha ser totalmente preventiva. A tendência aqui é de ter um funcionamento ótimo mesmo, por isso que eu estou repetindo tanto esse termo. Quando o ser humano não consegue fazer isso, e é o que acontece na maior parte das vezes, quando a gente não simboliza, não experimenta totalmente o sentimento e etc., a gente se distancia desse self real. A gente entra numa incongruência. E a incongruência leva a grandes problemas, né? Relacionais, problemas comigo mesmo, problemas em relação a sentido. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não tenho um propósito na vida, eu não sou assim, quem sou eu, não sei quem eu sou, tal. Aí entra naquela crise da adolescência, né? Que é bem comum na adolescência, que é a busca por uma identidade pessoal. E a gente sabe que hoje em dia
Muitos passam por isso, todos passam por isso, não só os adolescentes, mas é como se alguns adultos tivessem entrado na crise e nunca mais tivessem saído. Aquela coisa de buscar uma identidade, quem sou eu, o que é que eu vou ser, como é que eu quero que as pessoas me vejam e etc. Então, a incongruência vai me levar a esse lugar, né, de fundo de poço, da qual eu vou olhar para os lados e não vou encontrar mais essa tendência. Eu vou tentar procurá-la, mas eu não vou ter condições de encontrar essa tendência que me leva ao crescimento, que me leva à saúde mental e por aí vai, tá? Então ele diz assim: quanto à expressão experimentar plenamente o sentimento, a sua significação se aproxima da que acaba de ser descrita sob a noção de experiência experimentada, né? Ele coloca um exemplo mostrando como é que a experiência vamos dizer assim, o sentimento é experimentado de fato naquela hora, na hora que acontece, tá? E aí em seguida ele vai falar sobre a questão da consciência, da representação, né? Sempre mostrando o seguinte: eu posso experimentar no meu campo existencial. Por campo existencial, estou colocando aqui os termos que ele usa, né? São os acontecimentos que estão ao meu redor, a minha existência. Acontecimentos na escola, na faculdade, dentro de casa, no namoro, no casamento, na família, enfim, dos grupos sociais. Estas experiências que estão no meu campo existencial, elas vão me afetar, positivamente ou negativamente, como eu também vou influenciá-las, né, de algum modo. Então, à medida em que eu começo a notar que aquela experiência que está acontecendo no meu campo existencial, ela mexe comigo, traz sensações positivas ou negativas, a tendência aqui para um funcionamento ótimo é tentar simbolizá-las. Ou seja, eu senti, eu vou interpretar e deixar aquele sentimento fluir. O que foi que eu senti? Eu senti ódio. Então, eu vou experimentar aquele sentimento, né? Eu tô com muito ódio, nessa hora eu tenho vontade disso, vontade daquilo. Por mais que eu não verbalize, mas eu estou fazendo esse processo mental, né? Senti ódio, eu tive vontade disso, assim, não sei o que lá. E experimentei. Quando eu experiencio, eu estou sendo sincera naquela emoção. E vou, consequentemente, interpretá-la, como também encontrar meios para poder lidar com ela, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes é que a experiência chega no nosso campo existencial, a gente faz um pouquinho de vista grossa, né? Ou seja, não vou falar sobre, eu não vou pensar nisso agora, deixa para lá, depois eu resolvo, etc e tal, que aquela sensação que o corpo traz na hora fica naquele campo, não é da inconsciência, como Freud coloca, mas fica num campo tipo de subpercepção. Eu não consigo depois trazer de volta, né, com facilidade. É como se aquela experiência ficasse, eu fiz tanta vista grossa, eu não quis resolvê-la, que ela ficou assim despercebida por mim. Passou despercebido, né? Só que de algum modo ela vai aparecer. E muitas vezes ela é trazida no próprio setting, né? Pelo cliente em si, e é trabalhado ali. Logo, minha gente, com esses conceitos, claro que tem mais, né? Mas eu vou ficando nestes aqui, para vocês mastigarem mais, fazendo as leituras. A gente pode compreender que a terapia e a teoria centrada no cliente, ela vai trabalhar com noções de um ser que é ativo, que pode ser consciente dos seus atos, das suas experiências, dos seus sentimentos, e que pode sim desenvolver meios para poder preservar esse eu, para ter um funcionamento ótimo da personalidade. Então, nessa exposição, nós vimos o conceito de tendência atualizante do eu, experimentar e experiência, como também vimos a questão da simbolização, tá? Estes termos são todos teóricos, é claro que dentro de um processo terapêutico a gente não vai ficar falando sobre,
E a sua simbolização, como é que tá, né? E o seu funcionamento ótimo, não há necessidade disso. Mas na linha teórica, a gente precisa compreender sim esses termos para sabermos aonde os nossos pezinhos clínicos estão pisando e de onde vem a nossa intervenção, tá? Então eu vou ficando por aqui. E aí a gente viu até agora que a terapia e a teoria centrada no cliente acredita bastante no poder que o ser humano tem, né, nessa tendência atualizante, né, a tendência atualizadora do eu, e que é um tipo de perspectiva que não vai se preocupar tanto em criar técnicas, diretivas, né, para poder lidar com esse cliente. Mas entende-se que o cliente já é tão ativo, já tem tantas potencialidades, que o processo terapêutico vai estar em facilitar esse encontro do cliente com a sua própria tendência, né? Com o seu próprio self real, tá? E aí, para isso, utiliza-se vários termos, como experimentar, como estar consciente, porque na visão do Rogers, repetindo, é possível sim o ser humano estar consciente de tudo que ocorre com ele, né? De estar cada vez mais preocupado, entre aspas, em simbolizar, né? Em interpretar o que está se passando naquela situação e com ele em si, para que ele venha estar cada vez mais próximo da congruência, né? As experiências que o organismo sentir estejam correlatas com a sua estrutura do eu, tá? Nos próximos vídeos daqui para frente, a gente aprofunda um pouco mais esses conceitos, como também a gente relembra alguns itens da teoria da personalidade do Rogers. Vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez, qualquer coisa vocês podem me escrever e espero contribuir aí com a terapia e teoria centrada no cliente.